Muito bom dia a todos, a todas. Declaro aberta, neste momento, a sessão de julgamento da representação número 0001.5/2020 do Tribunal Especial de Julgamento, em que são representados Sua Excelência, o Governador do Estado, senhor Carlos Moisés da Silva, e Sua Excelência, a Vice-Governadora do Estado, senhora Daniela Cristina Reinert. Registro a presença dos membros do Tribunal Especial de Julgamento: desembargador Carlos Alberto Sivinski, deputado Kennedy Nunes, desembargador Sérgio Rizelo, deputado Maurício Scudilarc, desembargadora Cláudia Lambert de Faria, deputado Sargento Lima, desembargador Rubens Schultz, deputado Luiz Fernando Vampiro, desembargador Luiz Felipe Sigerschuk e deputado Laércio Schuster. Anuncio também a presença dos ilustres advogados, Sua Excelência, por parte do denunciante Ralph Guimarães Zimmer Júnior, o doutor Péricles Luiz Prade, e por parte dos denunciados, do governador, doutor Marcos Fei Probst, e por parte da denunciada vice-governadora, a doutora Ana Cristina Blasi e o doutor Salomão Ribas Júnior. Muito bom dia a todos. Senhora desembargadora, senhores desembargadores, senhores deputados, membros deste Tribunal Especial de Julgamento, senhora advogada e senhores advogados. É mais um momento emblemático e sem precedentes na história política e do judiciário catarinense. Temos, sob os nossos ombros, uma responsabilidade que transcende nossos interesses e anseios pessoais. Responsabilidade esta que é incompatível com o exercício de conveniências. É evidente que a diversidade de ideias incita à pluralidade. As divergências são bem-vindas, enquanto estimulam, enriquecem o debate e nos levam ao aperfeiçoamento. Mas é preciso sabedoria e serenidade. Que tudo neste augusto tribunal e durante o julgamento seja tratado sob os influxos da moral e da razão, da ética, do respeito e da justiça. Solicito a todos também, em razão das muitas manifestações que teremos, a maior brevidade possível e objetividade em suas manifestações. Tem a palavra nesse instante e, observando o roteiro, o deputado Kennedy Nunes, relator, para a leitura do relatório. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todas e a todos. Senhor presidente, eu gostaria de propor, até por uma questão de brevidade do tempo, como o relatório foi entregue a Vossa Excelência, que determinou a publicação, a intimação das partes, e foi inclusive publicado, se haveria a concordância dos nobres julgadores e também das partes envolvidas de nós darmos por aprovado o relatório sem a necessidade de leitura, até porque, como Vossas Excelências viram, nosso relatório foi muito específico, explícito na questão ritual do processo. Então, isso que eu gostaria de propor a Vossa Excelência, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Kennedy. Consulto os eminentes julgadores se estão de acordo com o relatório. De acordo, senhor presidente. Todos de acordo com o relatório? Sim, de acordo. De acordo, senhor presidente. Presidente, de acordo, eu conheço o relatório e dispenso a leitura. De acordo, senhor presidente. Então, pela manifestação de todos... De acordo, senhor presidente. Está aprovado o relatório. Então, consulto Suas Excelências, os advogados, se estão de acordo. Todos de acordo? Perfeito. Então, passemos à segunda fase desta sessão de julgamento, que é a manifestação das partes. Convido para ocupar a tribuna, tem a palavra,
o doutor Péricles Luiz Prade, pelo prazo regimental de 15 minutos. Vossa Excelência tem a palavra. Alô, alô? O senhor poderá ocupar a tribuna, doutor Prade. Prefiro. Vou deixar o microfone. Ricardo José Ressler, presidente deste Tribunal Especial de Julgamento. Excelentíssimos senhores deputados, excelentíssimos senhores desembargadores, julgadores, hoje nesta sessão histórica. Ilustríssimo representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Rogério Duarte da Silva, eminentes colegas da Defesa, doutora Ana Blasi e Dr. Marcos Prost, ilustre companheiro da bancada da execução, da acusação, Dr. Leandro Maciel, minhas senhoras e meus senhores. O impeachment, que nasceu na velha Inglaterra nos séculos XIII e XIV, sob a ancestralidade monárquica, desenvolveu-se nos Estados Unidos da América, primeiro na Constituição de Virgínia de 1776 e depois na própria Constituição dos Estados Unidos. E que também se desenvolveu no Brasil, a partir da Constituição de 1891. Foi considerado um tempo como Tigre de Papel. E por Paulo Brossard, autor da melhor monografia sobre impeachment do Brasil, como peça de museu. Porque, suponho, não podia imaginar que posteriormente houvesse o impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello, da ex-presidente Dilma Rousseff e, recentemente, impeachment do governador do Rio de Janeiro e aqui e agora, paralelamente, a existência de 2 impeachments. Este, particularmente, se hospeda num ponto nodal nuclear, que diz respeito à legalidade ou não de se atribuir aos procuradores do Estado de Santa Catarina os mesmos subsídios dos procuradores da Assembleia Legislativa sob o fundamento de isonomia. Acontece que, supondo-se amparados, tanto o governador Carlos Moisés da Silva, quanto a vice-governadora Daniela Rainer, no exercício da governança, que
estariam os procuradores do Estado de Santa Catarina cobertos pela coisa julgada decorrente de 2 mandados de segurança longevos, poderiam perfeitamente pleitear o recebimento de iguais subsídios. Todavia, a ilegalidade é flagrante. Porque, posteriormente ao trânsito julgado dos mandados de segurança, adveio a denominada inconstitucionalidade superveniente, ou a também tida como coisa julgada inconstitucional. E por quê? Porque a emenda constitucional número 19 de 1998 mudou dogmaticamente a imperatividade de um dispositivo constitucional inserido no parágrafo 1º do artigo 39, que permitia a isonomia. Entretanto, esta emenda constitucional, no inciso 13 do artigo 37, vedou expressamente a isonomia. Houve, então, uma mudança, uma alteração do quadro normativo, em que não mais é possível valer-se de mandados de segurança, ainda que cobertos pela coisa julgada, mas uma coisa julgada não material, mas meramente formal, porque atinge só interpartes, ou seja, aqueles que no passado longínquo participaram desses ritos constitucionais. Essa alteração foi de tal ordem que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, através do Grupo de Câmaras de Direito Público, por votação unânime, um acórdão referente a um desses mandados de 2004, decidiu, relator, o então desembargador Newton Janke, nestes termos, prefiro ler: constitucional, administrativo, procurador do Estado, equiparação ao subsídio de procurador da Assembleia Legislativa, direito inexistente após a emenda constitucional de 19 de 88, ordem denegada. A emenda constitucional 1988 vedou peremptoriamente a possibilidade de qualquer vinculação ou equiparação remuneratória entre os servidores públicos. Artigo 37, inciso 13, com o que perdeu sua eficácia o artigo 196 da Constituição Estadual, à luz do qual se legitimava a isonomia regimental entre os procuradores do Estado e da Assembleia Legislativa. Ou seja, está-se diante de uma inconstitucionalidade posterior do artigo 196 da Constituição Estadual, que permitia a isonomia. A mudança deste quadro é fundamental. E nós estamos, então, diante da denominada teoria, muitas vezes questionável, mas que já está embutida até no Código de Processo Civil de 2015, que é a da relativização da coisa julgada. Não existe coisa julgada absoluta, porque há a denominada eficácia temporal. E existem fenômenos, situações,
que cortam, cerce a possibilidade do levantamento da tese da coisa julgada. Ora, é de uma evidência astral que não se pode utilizar de mandados de segurança antigos para querer garantir, no momento, um direito que inexiste, que foi cerceado no tempo, porque se aplica aqui a denominada técnica do direito americano e que tem sido admitida do overruling, ou seja, o da superação do entendimento jurisprudencial no curso do tempo. E também a técnica do distinguish, em que, examinando-se duas situações, um dito supostamente precedente num sentido e uma nova normatividade, prevalece a posterior. E ocorre a chamada figura que os romanos já falavam e diziam que se trata da suppressio, a supressão de um direito. E aqui se quer a resurrectio, a ressurreição de um direito há tempo sepultado. Por que tudo isso foi dito até agora? Porque tanto o governador do Estado quanto a vice-governadora cometeram infrações político-administrativas caracterizadoras de crime de responsabilidade. Indiscutivelmente. Porque houve atentado à probidade da administração, porque houve atentado à entrega e à guarda dos dinheiros públicos, porque conspurcou-se critérios e normas éticas que afetam a dignidade, a honra e o decoro dos cargos públicos, e porque, principalmente, ocorreu um desrespeito à lei e aos princípios que regem. Primeiro, uma lei maior, que é a própria Constituição Federal. A Emenda Constitucional 119 pôs uma pá de cal no assunto. E depois nós temos no Estado a Lei 12.215 de 2010, que é muito clara ao não permitir também essa isonomia. E quando há desrespeito a decisões judiciais, porque não se trata aqui apenas de lei, mas também de decisões judiciais, nós temos então uma decisão desde 2010 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, temos, que é muito importante, uma postura, uma posição do Tribunal de Contas do Estado, que em 11 de maio de 2020 decidiu, impondo através de uma medida cautelar a suspensão dos pagamentos de subsídios que atingiam R$800 mil todos os meses. 2 minutos, doutor Prodi. E para arrematar, quero deixar claro que houve, sim, crimes de responsabilidade, explicitados no artigo 4º, inciso 5º e 7º, artigo 9º, 7º
e artigo 11, item 1º, da Lei 1709 de 1950. E que isso é irreversível, quer queiram, quer não. E, por último, dizer que, em absoluto, não é parte ilegítima a vice-governadora do Estado. Por favor, leiam o inciso 13, 12, melhor dizendo, do artigo 40 da Constituição Estadual. É da competência da Assembleia Legislativa processar e julgar governador e vice-governador. Ademais, a Constituição Federal, no seu artigo 51, 52 e artigo 25, também implicam em julgamento do presidente da República e do vice-presidente da República. E, através de uma interpretação sistemática, demonstra-se a legitimidade passiva no caso. Em nome das regras mais elementares do direito, a acusação formalizada Muito obrigado, doutor Pradi. Agradeço a sua participação e a sua contribuição ao debate. Tem a palavra o doutor Marcos Fei Probst, advogado do denunciado. Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo regimental de 15 minutos. Pois não, doutor Pradi, pode-se abrir o microfone para a questão de ordem, Sua Excelência? Foi possibilitada a acusação, 15 minutos foram possibilitados. 15 minutos, perfeito. Entendo que, no caso, deve prevalecer o princípio processual da paridade de armas. São dois advogados. Entende-se que deva ser distribuído entre eles o prazo de 15 minutos. Sim. Senão, a defesa teria 30 minutos e não 15. Com toda então, certeza. É uma observação que eu faço. E se nós iremos consultar. Eu me precipitei, eu peço escusas. Não. Obrigado. Doutor Pradi, só lembrando, Vossa Excelência, nós temos 2 denunciados, né? Então, tem um advogado para cada denunciado. São 15 minutos para um e 15 minutos para outro, de acordo com o regimento. Doutor Marcos, Vossa Excelência tem a palavra para a sua defesa no prazo regimental. Só lembrando a todos que nós estamos utilizando de todos os meios necessários aqui para os protocolos de saúde exigíveis, né, pela diretoria sanitária aqui da Assembleia e também da Autoridade Máxima Sanitária no Estado. Doutor Marcos, tem a palavra. Obrigado. Excelentíssimo desembargador Ricardo Wessler, digníssimo presidente desse Tribunal Especial de Julgamento, excelentíssimo deputado estadual Kennedy Nunes, relator dos autos, excelentíssimos julgadores componentes desse histórico Tribunal Especial de Julgamento, excelentíssimos juízes auxiliares da presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e demais serventuários, tanto desta Casa, da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, quanto do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a qual eu cumprimento todos, na pessoa do excelentíssimo juiz de direito, Dr. Cláudio Regis de Figueiredo e Silva, parabenizando desde já pela organização dos trabalhos, excelentíssimos colegas advogados, Dr. Péricles Pradi, Dr. Ana Blasi, demais presentes. Pois bem, nas eleições de 2018, a palavra mudança deu a tônica ao pleito eleitoral. Em Santa Catarina elegeu-se, como governador do Estado, um coronel da reserva do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, desconhecido até então da sociedade e dos meios políticos. Como candidato, prometeu fazer um governo técnico, longe de conchavos,
aperfeiçoando a máquina pública. Ganhou as eleições com 71% dos votos válidos, junto com Daniela Rainer. Tomou posse, extinguiu cargos em comissão, reviu contratos administrativos e diminuiu o custeio da máquina pública. Enfrentou a maior crise de saúde pública da história recente, com coragem e determinação, com medidas pioneiras em relação à pandemia, em relação aos demais estados da federação. Impôs medidas restritivas no campo administrativo para enfrentamento da pandemia, muitas delas desagradando parcela da sociedade. Seguiu firme as orientações da área técnica, como sempre fez no âmbito do governo do estado. Priorizou o cuidar das pessoas em detrimento da sua popularidade. Preferiu otimizar a máquina pública a formar uma ampla e sólida base junto ao parlamento estadual. Paga um preço muito alto por isto, nobres julgadores. É o primeiro governador do Brasil, sob a vigência da Constituição de 88, a ver-se diante do Tribunal Especial de Impeachment, tendo como pano de fundo, na realidade, uma disputa política. A decisão a ser tomada hoje refletirá o que se quer como sociedade. Eis a relevância no presente momento. Eis a responsabilidade de vossas excelências no julgamento que ora se inicia. Incontestavelmente, hoje é um dia emblemático para Santa Catarina. Faço esse introito, excelentíssimo senhor presidente, para demonstrar o que está em jogo hoje. E o que diz a acusação? A acusação parte de dois tópicos. Teria o governador do estado praticado crime de responsabilidade por ordenar despesas não autorizadas em lei e proceder de modo incompatível com a dignidade, o decoro e a honra do cargo público. Bom, antes de iniciar e adentrar no mérito da acusação, é importante ressaltar a vossas excelências que no dia de hoje é relevante que se analise a existência ou não de justa causa. E este é o momento oportuno para tanto, como já dito pelo Supremo Tribunal Federal, em sede do mandato de segurança 30.672, sob a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, onde sua excelência assim o diz, abro aspas, o recebimento ou não de denúncia no processo impeachment não se restringe a uma admissão meramente burocrática, cabendo-lhes inclusive a faculdade de rejeitá-la de plano, acaso entendam ser patentemente inepta ou despida de justa causa. Portanto, excelências, a defesa irá apresentar 5 razões que refutam, afastam, desde já, as acusações tecidas nesse processo de impeachment. A primeira delas, o governador do estado não ordenou despesa. O governador do estado tão somente apôs um autorize-se no processo administrativo PJE 4421 de 2019, autorizando nos termos do artigo 1º, parágrafo 2º da Lei Estadual 14.275, o processamento do feito. Em nenhum momento o governador do estado impõe qualquer ato deliberativo em relação do reconhecimento administrativo da chamada verba de equivalência. Como segundo argumento, excelências, compete à PGE e tão somente à Procuradoria-Geral do Estado, por atribuição legal, a responsabilidade pela análise de mérito do pedido administrativo levado a efeito pela APROESC. E isto consta no artigo 4º, incisos 13 e 15 da Lei Complementar 317 de 2015, que diz, abro aspas, compete à Procuradoria-Geral do Estado processar pedidos administrativos de indenização, no inciso 13 e no inciso 15, abro aspas, orientar a administração pública no cumprimento de decisões judiciais. Portanto, nobres julgadores, competia única e exclusivamente à Procuradoria-Geral do Estado a deliberação de mérito do pedido administrativo da PROESC. E não há deliberação alguma meritória do governador do estado, muito menos transitou pelo seu gabinete referido processo administrativo. A terceira razão de defesa parte exatamente na concatenação dessas duas primeiras razões. É fato inconteste que o governador do estado não praticou, excelentíssimo desembargador Sivinski, o crime previsto na Lei 1079 de 50 de ordenar despesa. Quem ordena a despesa aqui é o secretário de Estado de Administração a partir de uma deliberação tomada pela então Procuradora-Geral do Estado. Consta isso nas folhas 106 e 107 dos autos 4421 de 2019, que tramitou regularmente nos termos da lei no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado. Que digo, aliás,
não o deliberou de forma monocrática. O pedido administrativo foi analisado, avalizado por 13 diferentes procuradores de Estado, todos de carreira, que compõem a nobre e honrada Procuradoria-Geral do Estado, que tanto já bem defendeu os interesses do Estado de Santa Catarina. Volto a deixar claro, são 13 diferentes procuradores de Estado, todos de carreira, que avalizam o pedido, o reconhecimento administrativo do pedido da Proesc. A quarta razão de decidir, excelentíssimos julgadores, é de que em momento algum, algum órgão de controle interno e externo recomendou conduta diversa por parte do governador do Estado. Vejam, analise os autos, excelências, não há, em momento algum, qualquer órgão de controle interno e externo determinando ou recomendando ao governador do Estado que interfira ou que promova qualquer ato no sentido de obstar o reconhecimento administrativo daquela verba tida no âmbito do processo em curso na Procuradoria-Geral do Estado. E aqui chama atenção ao que dispõe o Decreto Estadual 724 de 2007, que assim dispõe que todos os órgãos do Estado de Santa Catarina devem, abro aspas, observar a orientação técnico-jurídica fixada pela Procuradoria-Geral do Estado, cumprindo todas as suas determinações e recomendações. Isto consta desde 2007 da legislação estadual, desembargador Rizelo. Qual a conduta que o governador do Estado deveria ter tomado diferente? No caso concreto, quinto e último argumento, excelentíssimos julgadores, até o presente momento, o Poder Judiciário jamais colocou por terra o que fora deliberado pela PGE. Não há uma só decisão judicial, seja de forma monocrática ou colegiada, que tenha dito a PGE incorreu em erro, a PGE deliberou de forma ilegal. Não há. E muito menos o desembargador Pedro Manuel Abreu falou no mandato de segurança como tenta levar em erro a acusação perante vossas excelências. E são várias as oportunidades nos autos que constam, inclusive situações em que é muito verossímil o pleito da Procuradoria-Geral do Estado. Eu não terei o tempo necessário para discorrer, mas poderíamos citar o parecer do Procurador de Contas, doutor Adenson Flores, no âmbito do Tribunal de Contas, que se mostra contrário à cautelar, então concedida pelo Tribunal de Contas, excelentíssimo senhor presidente. O que diz sua excelência, o doutor Adenson Flores, Procurador de Contas junto ao Tribunal de Contas, que se trata, abre aspas, de uma problemática jurídica de fundo complexa, e ele se manifesta contrário a cautelar justamente porque, abro aspas, para se evitar a tomada de decisões precipitadas, reconhecendo tratar-se de uma situação extremamente controvertida. Cito também a posição do Dr. Cídio Luiz Ribeiro Schmitz, competente promotor de justiça da 12ª Promotoria da Capital, que arquiva de plano representação sobre os mesmos fatos, sobre o mesmo acusador, em relação à vice-governadora, ao então secretário de administração e à então procuradora-geral do Estado, a doutora Célia, demonstrando não só a inexistência de ilegalidade, mas também manifestando-se de forma expressa, no sentido de corroborar as razões deliberadas pela Procuradoria-Geral do Estado no processo 4421 de 2019. Não há como ressaltar as robustas razões expostas pelo Dr. Fernando da Silva Comim, quando, em autos de notícia de fato, volta a chamar a atenção, com o mesmo núcleo acusatório, tendo o mesmo acusador, analisou o que vossas excelências analisarão hoje, e de forma muito clara, num robusto despacho de indeferimento, abro aspas, se manifesta, não há omissão juridicamente relevante ao presente caso, e nem sequer instaura inquérito civil por entender de que é clara a ausência de ato ilegal praticado pelo denunciado, pelo representado. Assim como no âmbito do Tribunal de Contas, em momento algum, há qualquer processo investigativo arrolando o senhor governador do Estado em relação ao pagamento da verba de equivalência. Aqui faço um adendo para ressaltar, e cumprimentando o doutor Péricles Prade pela sustentação oral, mas se percebe da tribuna que sua excelência, o advogado, quer imputar ao governador do Estado crime de hermenêutica. O que nós temos aqui é crime de hermenêutica. A discussão aqui não é se a PGE deliberou corretamente ou não.
A discussão aqui é qual o ato do governador do Estado que atenta contra a ordenação ilegal de despesa pública, não há, ou contra o decoro, dignidade e honra. Não há. O que se quer aqui é responsabilizar o governador do Estado por crime de hermenêutica. E isso é muito bem posto pelo contundente parecer elaborado pelo ministro aposentado Antônio César Peluso, que toma a liberdade de ler um trecho, abro aspas, o que diz Sua Excelência, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal. De tudo vem em linha reta a ostensiva inépcia da denúncia, que mareia de falta de justa causa o pedido de impedimento. Aí escusaria notar, em reforço retórico, que nenhum dos atos atribuídos ao governador no relato da denúncia comporta juízo de reprovabilidade jurídica de qualquer espécie, seja a título de responsabilidade, de crime comum, de improbidade administrativa. E o que conclui Sua Excelência, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, reconhecido jurista? Abro aspas. Só governador leviano e irresponsável, se não despreparado, agiria de outro modo. É emblemático essa conclusão do ministro Peluso. Repito, abro aspas, só governador leviano e irresponsável, se não despreparado, agiria de outro modo. E vai além, e Sua Excelência, o ministro aposentado Peluso, conclui, se tivesse agido tal como a acusação gostaria que Sua Excelência, o governador do Estado, tivesse agido, aí sim teria praticado crime de responsabilidade tipificado no artigo 4º, inciso 8, concubinado com o artigo 12, itens 1 e 4, por atentar-se contra a decisão julgada, contra a respeitabilidade das decisões advindas do Poder Judiciário. Portanto, é claro, com a máxima vênia, nobres julgadores, é clara a inexistência de crime de responsabilidade. É algo que salta aos olhos de que não há imputação, não há materialidade, não há tipicidade no caso concreto a comportar uma decisão pelo prosseguimento do processo impeachment, que tem como efeito colateral, nobres julgadores, e não podemos fechar os olhos a isto, o afastamento. 2 minutos, doutor. Obrigado, senhor presidente. O afastamento do senhor governador do Estado e ou da vice-governadora do Estado. E para encerrar, senhor presidente, o arquivamento do processo, além de medida de justiça, prestigia os valores constitucionais e valoriza aquilo que é tão caro à sociedade brasileira: o direito de escolha dos nossos governantes. O direito de escolha dos nossos governantes. Aqui está-se a lidar com o Estado democrático de direito. Por isso, o arquivamento, senhores julgadores, do processo é medida que se impõe no caso concreto, e é isto que a defesa solicita perante vossas excelências, que no dia de hoje nós possamos arquivar este fatídico processo de impedimento. Meu muito obrigado. Muito obrigado, doutor Marcos Probst, pela sua participação e a sua contribuição ao debate. Tem a palavra agora a doutora Ana Cristina Blasi, advogada da representada. Depois eu consulto Vossa Excelência, se Vossa Excelência utilizará todo o tempo ou será dividido todo o tempo. Então, pelo prazo de 15 minutos, estabelecidos pelo regimento. Vossa Excelência tem a palavra. Já estou contando o tempo lá. Excelentíssimo senhor presidente deste egrégio tribunal misto, excelentíssimos senhores desembargadores, senhores deputados, senhoras e senhores, advogados que me ladeiam na tribuna, doutor Péricles Prade, doutor Marcos Probst, e a minha especial saudação à vice-governadora do Estado de Santa Catarina aqui presente, Daniela Rainer, primeira mulher eleita vice-governadora do Estado. Meu muito bom dia, minha especial saudação. Muito pensei, senhores deputados, senhores desembargadores, em como começar essa sustentação oral.
E escolhi uma passagem, uma frase de Ronald Dworkin, num artigo em que publicou por ocasião do impeachment do presidente Clinton em 1999. O artigo é aberto com a seguinte frase, é muito conhecida, mas eu faço questão de ler. Aspas. O poder de destituir um presidente é uma arma nuclear constitucional que somente deve ser usada na mais grave emergência. Arma nuclear constitucional, senhores julgadores. E é essa arma que está apontada para Daniela Rainer no dia de hoje. Arma nuclear constitucional. Para que ela possa ser disparada, há que estar provada a gravidade política do ato praticado pela vice-governadora. É a chamada impeachable offenses no direito americano, ou para nós, numa tradução literal, ofensas autorizadoras do processamento do processo de impeachment e da deflagração desta arma nuclear constitucional. Esta arma está na mão de Vossas Excelências na data de hoje, senhores julgadores. O artigo 52 da Constituição, citado pelo Dr. Péricles, diz que cabe ao Senado, no sistema bicameral, processar e julgar presidente e vice, e nos Estados Federados, a este tribunal, processar e julgar, vejam o verbo, governador e vice. Se é julgar, daí se pressupõe um veredito. E esse veredito, ainda que seja só neste momento de recebimento da denúncia, daqui sairá um veredito. E esse veredito espelhará a decisão de Vossas Excelências com base, certamente, nos fatos provados nos autos. Eu tive a curiosidade de estudar o processo de impeachment do governador Paulo Afonso. Obtive cópia do processo. E lá estão estampadas as opiniões de todos os que participaram daquele evento histórico em Santa Catarina. Deputado Marcos Vieira, inclusive, que participa dessa legislatura, deputado João Henrique Blasi e tantos outros. Daqui a 30 anos, 20 anos, as gerações futuras analisarão com certeza as decisões tomadas por Vossas Excelências hoje. Com certeza, estudos de mestrado, doutorado, partirão das decisões tomadas hoje. E eu tenho certeza que é pela seriedade dos julgadores que compõem esse tribunal, a decisão que daqui será tomada será calcada no que os autos provam. Então, o que nós temos? Qual é a questão-chave? Analisar a conduta de Daniela Rainer. Com todo respeito, doutor Péricles, nós não podemos aqui nesse tribunal analisar a legalidade ou não do ato praticado de pagamento da Procuradoria ou não. Não é isso que esse tribunal vai analisar. Esse tribunal compete analisar a conduta política de Daniela Rainer. E quais são as condutas imputadas a Daniela Rainer? Vejam, sempre omissão dolosa. Jamais ato comissivo, sempre omissão dolosa. Quais são as condutas? Primeira, teria se omitido, no momento em que soube do pagamento da tal verba irregular, tida por irregular pela acusação, em tomar providências, em sustar liminarmente a tal verba. Primeira acusação, quando ela estava no exercício do governo do Estado por 10 dias no início desse ano. Segunda acusação, omitiu-se em não se manifestar publicamente depois de uma entrevista concedida a uma rede de televisão pelo governador Moisés. Essa é a imputação de falta grave política. Vejam a gravidade do que nós estamos a conversar aqui na data de hoje. Terceira imputação, Daniela encampou a ilegalidade da verba ao fazer a sua defesa no primeiro processo de impeachment arquivado nesta Assembleia no início desse ano. Porque lá ela teria prestado informações e teria, em tese, defendido a legalidade da verba. Qual é a tipicidade da conduta dada pela acusação? Omitiu-se deliberadamente, dolosamente, vejam, senhores deputados, senhores embargadores, a vice-governadora, no delito de responsabilidade de guarda legal e amparo ao dinheiro público. Ao ordenar despesa, Daniela não ordenou despesa nenhuma. Pois muito bem. Vamos analisar, então, cada uma das condutas. A primeira,
que, em tese, seria mais grave. Daniela assumiu o governo do Estado dos dias 6 a 17 de janeiro. No dia 15 de janeiro, às 17 horas, ela recebe um ofício com esta denúncia, de que havia sido autorizado o pagamento de verba tida por irregular aos procuradores do Estado. O que fez Daniela? Não sabia do que se tratava. Vamos mandar apurar. No mesmo dia 15, expediu um ofício ao secretário da administração para que ele desse a ela condições de saber do que se tratava aquela denúncia. 2 dias depois, ela devolveu o governo ao titular do Executivo, o governador Moisés, e não soube mais como voltou esse ofício da administração. Senhor presidente Ricardo Reisler, Vossa Excelência é presidente do Tribunal de Justiça e Vossa Excelência poderá assumir a governança do Estado caso haja impedimento de do governador, vice e presidente da Assembleia. Tenho certeza, como agente público e político probo que é, que Vossa Excelência não agiria de forma diferente daquela que agiu Daniela. E digo por quê? Porque a verba havia sido concedida através de um processo administrativo regular. E a jurisprudência majoritária dos tribunais, que o administrador, ainda que por força da súmula 473 do Supremo possa rever seus próprios atos, tem que garantir o devido processo legal. Não se pode retirar verba alimentar da folha de pagamento do servidor sem garantir devido processo legal. Se Daniela liminarmente desse um canetaço, como se diz no popular, e mandasse suprimir a verba, aí sim ela estaria violando um direito constitucional, um dever constitucional, que é o devido processo legal. Uma cláusula pétrea, um valor constitucional. E não foi isso que ela fez. Mas há mais. A folha de pagamento foi fechada no dia 21 de janeiro, Daniela já não estava mais no governo. Ainda que quisesse assim proceder. Mas ainda mais, a legalidade da verba está sendo discutida no Poder Judiciário, é fato público e notório. O Grupo de Câmara de Direito Público, semana passada, baixou em diligência o processo para analisar uma questão formal. Ainda não foi decidido pelo tribunal se a verba é legal ou ilegal. Então, senhores embargadores, essa que seria a pior acusação, porque foi na época em que Daniela ocupou o governo do Estado, e nós sabemos que impeachment só pode ser imputado a quem exerce o poder, e não a vice, o vice só em caso de assumir o poder. Não há tipicidade da conduta por qualquer um desses elementos que eu trouxe aqui a Vossas Excelências. Segunda imputação, muito simples, a questão da entrevista. Senhores, a imputação é genérica. Caberia a qualquer um de nós. Por que deputado Kennedy Nunes, por exemplo, também não se manifestou contra a entrevista do governador? Deputado Sargento Lima ou eu mesma? Por que qualquer um de nós não nos manifestamos a respeito da entrevista do governador? Não há tipicidade na conduta, senhores deputados, senhora desembargadora, senhores desembargadores. A terceira, e a suposta encampação do ato, vejam, Vossas Excelências, o primeiro processo de impeachment foi arquivado pela presidência da Assembleia, à míngua de fundamento autorizador do seu processamento. Vejam, Vossas Excelências, foi naquele processo que Daniela, em tese, teria encampado o ato, como diz a acusação. Ainda que assim não fosse, ainda que não se tratasse de um processo arquivado, vejam, Vossas Excelências, qualquer estudante de direito sabe, o artigo 23, 2 do Código Penal, exercício regular de um direito gera a excludente de ilicitude, básico do direito penal. Daniela exerceu um direito regular, direito de defesa. Ela jamais pode ser punida, ainda mais imputada uma falta grave política. Vejam, Vossas Excelências, a incongruência da acusação. Não há tipicidade da conduta, senhores deputados, senhora desembargadora. Não há juízo material sobre a gravidade política da conduta perpetrada por Daniela. Ao contrário, Daniela foi responsável, administradora responsável, mandou apurar a denúncia da qual ela não tinha conhecimento. E tenho certeza absoluta, sou muito categórica em dizer que eu mesma não faria diferente. A ausência total de elementos ensejadores do crime de responsabilidade. Não se pode fugir dessa questão.
Não há justa causa. As acusações são frívolas e atentatórias da estabilidade do mandato conquistado pelo voto popular. Lembrando, 72% da população catarinense elegeu Moisés e Daniela. A justa causa não está configurada, senhores deputados. A utilização do mecanismo de impeachment significaria inabilitar milhões de votos de catarinenses. E as conexões feitas no tecido social pelos partidos políticos, inclusive, e pelo cidadão de Santa Catarina. Para tanto, a necessidade absoluta de estar provada, e não se venha dizer, é importante que se diga, que nós estamos num juízo provisório, porque se trata de acatamento ou não da denúncia, e eu digo isso com muita clareza, por quê? Porque a sanção será o afastamento provisório do cargo, que é a sanção maior do processo de impeachment. E nós poderemos sair daqui com Daniela afastada do cargo de vice-governadora, sim, se vossas excelências assim entenderem, e essa é a sanção final. E ouso, deputado Kennedy Nunes, discordar de vossa excelência, com todo respeito, que na última sessão disse que são necessárias muitas diligências para esse processo. A única providência cabível nesse processo seria a suspensão dele para aguardar a análise do Tribunal de Justiça, que foi um pedido feito pela defesa, negado ontem por despacho do presidente, publicado no Diário da Assembleia. Fora isso, não há diligência a ser feita, não há prova pericial, não há prova testemunhal, não há mais o que ouvir, não há instrução. O processo está pronto, é como se fosse um julgamento antecipado da lide, no nosso jargão popular de tribunal. Portanto, a gravidade do afastamento da vice-governadora Daniela Rainer no dia de hoje, por fato que não cometeu, vai ficar, se isso acontecer, com todo respeito, vai ficar tisnado um trauma absoluto na sociedade de Santa Catarina, na história de Santa Catarina, porque impeachment, senhores, é trauma. Impeachment rompe o processo democrático regular. Impeachment é trauma para a sociedade, impeachment é trauma para o Estado e, evidentemente, para aquele que sofre o impeachment, que terá sobre si um ônus para o resto da vida. 2 minutos. Estou terminando, senhor desembargador. Eu agradeço demais a atenção e a defesa espera e requer que a denúncia seja arquivada liminarmente por esse egrégio tribunal. A defesa confia, por ausência absoluta de materialidade, de tipicidade na conduta praticada por Daniela, que eu tenho certeza, se tivesse que fazer de novo, faria de novo. Expediria novamente o ofício para o secretário da administração e aguardaria a resposta, porque era isso que ela tinha que fazer, de acordo com a jurisprudência firme e pacífica dos tribunais superiores e do nosso Tribunal de Justiça. Agradeço muito, estou à disposição. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Ana Cristina Blasi, pela sua participação da tribuna e contribuição ao debate em nome da representada. Senhores membros do Tribunal Especial de Julgamento, na sequência, pelo roteiro da sessão, nós teremos a leitura do voto do eminente relator, deputado Kennedy Nunes, e eu só anuncio desde logo que à 1h nós faremos a suspensão, suspenderemos a sessão para a exposição do horário eleitoral e retornaremos daí às 14h30. Né? Então, Vossa Excelência tem a palavra para o voto. Presidente, eu, em respeito aos nobres advogados, tanto da defesa quanto da acusação, não quis fazer a retirada, mas eu peço pelo menos 1 minuto para eu... Tomei muito chimarrão para voltar, para começar, porque logo depois vai ser muito complicado. Pois não. Suspendemos a sessão por 5 minutos, então. 5 minutos suspensa a pedido do relator.